Oi pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado. Comentem, meus caros amigos. Hoje quero falar com vocês sobre um grande baque para a Digi no seu mercado principal, que é a Roménia. Precisamente sobre algo, é a continuidade de algo que eu já tinha falado, que é o regulador romeno decidiu abrir o mercado, neste caso na Roménia, e neste caso vai ser a Digi aquela que vai ser a prejudicada no meio disto tudo, porque é aquela que tem o controle significativo do mercado da internet fibra, ou seja, dos serviços fixos, e que terá, a partir de agora, de garantir o acesso às suas rivais no acesso a essas mesmas infraestruturas. Por isso, meus caros amigos, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre: deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão de aderir, caso queiras, por apenas 99 cêntimos por mês teres acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Passa também em viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim, e tens também o nosso Instagram de Viciado13, onde vais encontrar muita informação, aqui a publicidade dos nossos vídeos, etc e tal. Bom, meus amigos, então vou-vos situar um bocadinho aqui na nossa história. Nós estamos aqui no nosso canal e basicamente eu há um mês atrás fiz um vídeo onde disse: Digi enfrenta processo grave, multa de milhões. Há uma segunda parte deste assunto que ainda não está falado, que é precisamente sobre a posição dominante, sobre uma questão de concorrência desleal, vamos dizer assim, ou seja, a questão do monopólio associado à posição dominante na Roménia, que está em análise e que pode levar a Digi a ser multada. Mas havia aqui uma segunda questão, que era precisamente uma questão relacionada ao facto da Digi estar presente em imensas localidades como a única opção possível. Vocês lembrar-se-ão certamente de algumas operadoras que estavam em situações semelhantes em vários mercados. Vou-vos dar dois exemplos, o nosso e o mais próximo. O caso da Telefónica em Espanha e o caso da PT, ou da Mel, hoje em dia, em Portugal. Empresas que tinham um poder significativo de mercado e que com esse poder significativo de mercado acabavam por abafar a possibilidade de terem depois concorrência em grande parte das zonas. Os reguladores aquilo que fizeram, recentemente a Telefónica até está a começar a ver levantadas alguma dessas obrigações. Acontece cá em Portugal ainda, nomeadamente naquilo que é a regulação de preços no acesso aos postos e às condutas, ou seja, estas operadoras que têm estas situações dominantes, vamos dizer assim, que têm um poder significativo de mercado, acabam por estar obrigadas a depois a ter um conjunto de remédios, vamos chamar assim, de obrigações impostas pelo regulador, seja de acesso à infraestrutura, seja de criações de ofertas, vamos dizer assim, que permitam a utilização no mercado grossista a outras operadoras, de maneira a que, sem fazer o investimento para chegar a todas essas zonas, que não só demora tempo, como também não é do interesse de grande parte delas fazê-lo, senão já o teriam feito, o objetivo final é que, sem fazer grandes investimentos, só assinando um acordo para a utilização de infraestrutura, as operadoras rivais possam fazer chegar as suas operações a mais zonas, fazendo então com que o consumidor final, que é o objetivo da regulação, ou neste caso o objetivo do regulador, é defender o consumidor final, fazer com que tu, nessas zonas, tenhas mais do que uma opção e que essa concorrência faça com que os preços baixem e que não sejam controlados por apenas uma operadora. O que é que aconteceu, meus amigos? Então, houve avanços no dia 19 de maio, precisamente sobre esta questão, e portanto a ANCOM deu luz verde à regulação, ou seja, ao projeto de regulação que já estava em causa, e obrigou a Digi, então, a fornecer acesso à infraestrutura, e a partir daqui a Digi terá que encetar um caminho que permitirá às suas rivais chegar então às zonas onde até agora só havia Digi, e já vamos analisar então o que é que pode estar em causa. A Autoridade Nacional para a Administração e Regulamentação em Comunicações regula o mercado atacadista, grossista, neste caso, de serviços de acesso local. Atacadista nem é grossista, atacadista acho que é retalhista, de serviços, mas confim, corrijam-me se eu estiver enganado. E atenção que está com uma tradução de romeno para português, portanto se houver aqui erro já sabem. De serviços de acesso local a pontos fixos relacionado com o número de 5.894 localidades e designa a Digi Roménia como um provedor com poder significativo nesse mercado. As obrigações específicas impostas ao fornecedor visam, neste caso é o operador, visam estimular a concorrência e aumentar os benefícios para os utilizadores finais. Regulamentação de acesso. A ANCOM realizou entre 23 e 25 uma análise do mercado de serviços de acesso fixo à internet a nível local. As características estruturais, o nível de concorrência e a evolução desses indicadores no mercado varejista, está brasileirado, né? Determinam a identificação de um mercado atacadista relevante para a regulação ex
ex-ante. Isto do ex-ante é permitir que antes de existir possa haver uma regulação a priori, vamos dizer assim, antes de acontecer o monopólio total, eu vou poder fazer uma regulação ex-ante, ou seja, antes de acontecer eu vou já antever a situação. Correspondendo a um número de 5.894 localidades, nas quais a Digi Roménia é a única fornecedora de serviços de acesso à internet em pontos fixos ou líder de mercado com uma participação total superior a 97%. Estas localidades têm uma população de 4,6 milhões de habitantes, respectivamente 1,7 milhões de domicílios. Para garantir uma concorrência eficiente e equilibrada, para facilitar o acesso dos utilizadores finais ao maior número possível de operadores e a ofertas variadas e de alta qualidade nas 5.894 localidades, a ANCOM impôs à Digi Roménia uma série de obrigações proporcionais e de acordo com os problemas identificados, tais como a obrigação de permitir o acesso local a terceiros à sua rede, respectivamente a certos elementos da rede, e instalações associadas na área em questão sobre condições justas e não discriminatórias. A obrigação de publicar uma oferta de referência para acesso físico ao circuito local FTTP e ao acesso virtual. A obrigação de cobrar tarifas justas e razoáveis pelo acesso local à sua rede. O regulamento da ANCOM é resultado de um longo período de consulta nacional, seguido por um período de consulta europeia aprofundada com a Comissão Europeia, o Corpo Europeu de Reguladores, que é o BEREC, e as autoridades regulatórias nacionais dos outros Estados-membros da União Europeia. A decisão sobre a identificação do mercado relevante no setor da comunicação eletrónica correspondente aos serviços de acesso local a pontos fixos foi publicada a 13 de maio de 26 no Diário Oficial da Roménia, parte 1, e entrou em vigor na data da publicação. Todos os documentos relacionados à regulamentação estão publicados no site da autoridade aqui. Portanto, meus amigos, lembram-se na altura que eu disse até que a União Europeia, a Comissão Europeia, é o autêntico arrastar de pés infinito, não é? Portanto, algo que já estava mais do que identificado, algo que já consta nas diretrizes da própria Comissão Europeia, nomeadamente naquilo que é a informação aos reguladores que devem regular ex-ante a este nível de monopólios. Depois há um conjunto de dúvidas, é preciso envolver o BEREC, envolver não sei o quê, é só perder tempo. Já estava desde a primeira hora identificada a necessidade de fazer isto. Agora, onde é que está a questão? A questão que está aqui é muito simples. Neste momento a Digi vai estar sob forte pressão das suas rivais. E essa forte pressão vai traduzir-se, acima de tudo, numa perda de receita. Não sei se é curto, não sei se é médio, porque o que é que está em causa? O que está em causa é que nestas 5.894 localidades em que a Digi detinha monopólio, não é só ter um monopólio. Ou seja, do ponto de vista de ter lá os serviços e eu ser o único a ter lá os serviços. É também de ser eu a controlar os preços a que esses serviços são regulados. Ou neste caso são apresentados. Porque uma coisa é, eu posso dizer que o meu serviço vale 20 porque é o único. E as pessoas que querem ter o serviço só me podem comprar a mim, eu digo que vale 20. A questão é, qual é que é a tarifa justa que a Digi agora terá que apresentar do acesso à infraestrutura, acesso às redes, e que preço é que os operadores, nomeadamente os rivais, vão fazer por esse serviço? Porque imaginem o que é. Tu, que és o principal dono ou que és o dono de infraestrutura, estás a praticar preços acima daqueles que te estão a alugar a infraestrutura a ti, para fazer chegar lá o serviço. Portanto, obviamente que eles vão colocar o valor para baixo e ao colocar o valor para baixo vão fazer pressão na incumbente que é a Digi. E isto é tudo uma coisa muito engraçada, porque nós passamos imenso tempo a analisar todas estas questões em Portugal que envolvem a Digi, ou seja, a Digi é que está a ser pressionada pelas incumbentes, a Digi é que está a pressionar as incumbentes e está a ser pressionada no sentido de não acabar com o oligopólio que temos em Portugal das incumbentes, mas de repente há aqui um contexto onde é a Digi a incumbente. Isto é absolutamente engraçado, não é? Portanto, como é que nós de repente saímos de uma circunstância em que a Digi é nova entrante, é aquela que está realmente a abafar aqui o pessoal todo e está a abrir o mercado e está a trazer preços baixos e está a chegar a concorrência e de repente no outro mercado a Digi é a incumbente e que está agora a ser pressionada por operações que visam trazer essa concorrência ao mercado. Portanto, o mercado das telecomunicações é muito interessante, por isso é que eu abranjo muito mais do que só o mercado português aqui na série do Viciado Comenta, porque há muita coisa que é interessante analisar no mercado internacional, até para depois nós podermos olhar para as coisas
com um bocadinho mais de conhecimento, não é? Pronto, avançando. Então, o que é que neste momento a Digi vai ter que fazer pormenorizadamente? O que vai acontecer é simples. A Digi vai ter que fornecer acesso à rede física aos outros operadores. Portanto, basicamente, uma empresa concorrente vai poder utilizar a infraestrutura Digi, os cabos, equipamentos, etc., e fazer chegar a sua oferta comercial até à porta dos clientes dessas zonas. Isto é a primeira obrigação. A segunda obrigação é que a Digi vai ter que publicar uma oferta de referência pública, ou seja, vai ter que dar a conhecer quais é que são os valores em causa para mostrar a toda a gente quanto é que os concorrentes estão a ser cobrados para a utilização dessa infraestrutura de maneira a que isso seja feito. Porquê? Porque basicamente para não estar a causar uma circunstância onde haja favoritismos, né? Onde de repente vamos fazer aqui um preço muito interessante a esta e àquele vamos cobrar o triplo. Não. Isto sendo uma regulação, essa regulação vai regular para todos. Portanto, todos os que tenham interesse em ir para aquela zona vão pagar a mesma coisa de tarifas à Digi pelo acesso à infraestrutura. E a obrigação número 3 é que esses preços têm que ser justos e razoáveis e não podem ser altos o suficiente para tornar inviáveis, digamos assim, a entrada de outros operadores nesses mercados. Portanto, basicamente é isto que vai acontecer. Se eu acho bem, eu acho muitíssimo bem, porque seria altamente incoerente da minha parte eu andar aqui há meses a falar sobre as incumbentes em Portugal, falarmos, por exemplo, de questões como nós falamos da questão da DS Telecom, ou da Fibra Global, ou da Fast Fiber, ou de outros projetos quaisquer de fibra neutra, onde nós várias vezes dizemos que não faz sentido, que estas operações deviam de ser obrigadas a fornecer, digamos assim, serviço no mercado grossista a um preço mais baixo, a um preço tabelado pela Anacom. Apesar de tudo, eu acho que neste caso concreto, mesmo que isso acontecesse em Portugal, a Digi não teria interesse em entrar, por causa do exemplo que temos em Espanha, porque a Digi vive do preço canhão, pelo menos nos mercados onde é nova entrante, e esse preço canhão não é compatível com os serviços de fibra neutra. Ou seja, se a Digi tiver que alugar a infraestrutura a alguém e depois no final apresentar um preço quase ao preço das outras, acho que não vale a pena, ok? Não é isso que está em causa para a Digi. A Digi quer ter essa liberdade de ter a sua própria infraestrutura e depois conseguir, com ganhos de escala, com os ganhos de controle de infraestrutura, ganhar então essa luta do ponto de vista do preço final. Para depois também não acontecer a situação que acontece em Espanha, que é a questão da fibra smart ou com a fibra normal, em que a fibra smart é a fibra já com infraestrutura Digi tem preços muito melhores e até qualidade, condições de serviço, e depois a outra fibra acaba por haver discriminação entre os vários clientes. Seria positivo se a Digi tivesse muito interesse em apresentar números, ou seja, de repente dizer que passou a ter uma quantidade gigantesca de clientes, porque claramente de repente iria passar a ter acesso a milhões de novas casas através da utilização dessas fibras neutras, mas depois do ponto de vista daquilo que é o modelo de negócio, se calhar não faria tanto sentido. É a minha opinião, não sei se no futuro a Digi terá interesse em fazer isso ou não. Por isso, neste caso concreto daquilo que vai acontecer na Roménia, eu acredito perfeitamente que estamos perante uma situação que faz todo sentido e acho que não é minimamente criticável ao regulador este tipo de atitude. Agora, isto vai ter uma implicação. E essa implicação vai ser, atenção, a Digi não vai perder a sua receita total. A Digi continua a ser aquela que tem infraestrutura. Está bem? Portanto, aqueles que queiram ir para essa zona vão ter que pagar. E ao ter que pagar, isso continua a ir para os resultados operacionais da Digi. A questão é, provavelmente os operadores vão pagar menos do que aquilo que a Digi conseguia ter de retorno, tendo ela os clientes e fixando ela os preços. Porque essa pressão vai fazer precisamente aquilo que a Digi faz nos outros mercados, que é degradar o valor da receita média por utilizador ou do average revenue per user. Não é? Obviamente. Portanto, essa degradação do preço pode fazer com que a Digi, a nível global, acabe por ter implicações por via da quebra de receitas. Porque se vocês têm estado a acompanhar aqui os meus vídeos do Viciado Comenta, vocês têm percebido que grande parte do motor das receitas daquilo que é o grupo Digi, neste momento, cifra-se na Digi Roménia e na Digi Espanha. Portanto, se existe aqui um balanço, digamos assim, significativo, ou melhor, uma oscilação significativa na segunda ou na maior operação do ponto de vista da receita do grupo, pode estar em causa um conjunto de investimentos
em outros mercados, nomeadamente em Portugal, que possam ser adiados. Relembro-vos que neste momento a Digi está em 2 pressões significativas, ou melhor, 3. Tem a questão da possível multa que pode ser aplicada na Roménia e que é um valor muito significativo. Tem a questão da IPO espanhola que está em stand-by e que neste momento muito jeito faria a Digi para ter condições financeiras para, sem ser através de via da alavancagem, conseguir continuar a desenvolver os seus projetos, nomeadamente em Espanha e noutras latitudes. E tem agora esta questão na Roménia, onde vai enfrentar pressão. E tem ainda uma quarta questão, que eu irei analisar depois no futuro aqui no Viciado Comenta, que é o levantamento dessas políticas que estão agora a ser aplicadas à Digi, mas neste caso em Espanha, por via do CNMC, que vai levantá-las à Telefónica. E, portanto, a partir daqui, a Telefónica voltará a ter controle sobre a sua infraestrutura nessas zonas e pode fixar preços superiores do acesso às condutas, postos, etc. E isso pode pressionar em muito as infraestruturas que dependem dessas zonas que ficam partilhadas. Portanto, a Digi vive aqui neste momento situações muito complicadas e que é preciso organizar para perceber se no futuro tudo pode chegar a bom caminho ou não. Eu acredito que sim, eu acredito que a operação tem viabilidade, mas claro, são tudo questões que estão em cima da mesa e dependerá sempre muito daquilo que vai acontecer no futuro. Por isso, da nossa parte, enquanto pessoas que estão a analisar isto e que gostam das telecomunicações, eu diria que isto é um duro golpe nas contas da Digi, é um duro golpe no seu mercado principal, mas não deixa de ser bastante irónico que é a Digi a sofrer um bocadinho com o veneno que vai aplicando, não é, nos outros mercados às operadoras que lá são incumbentes e a Digi é nova entrante, e agora aqui a Digi é incumbente e vai sofrer com os novos entrantes, não nesse mercado global, mas no mercado específico, ou neste caso nas zonas específicas, quase 6 mil localidades, e isto abre também portas a que novos operadores queiram fazer investimentos na Roménia, porque de repente podem passar a ter, se assim quiserem, as suas infraestruturas baseadas nesta infraestrutura da Digi, e de repente chegar a uma zona, a um conjunto muito grande de pessoas, sem ter um investimento assim tão grande do ponto de vista da construção de infraestrutura. Por isso, meus amigos, vemos então no próximo Viciado Comenta. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam sobre isto, se acharam também irónico como eu, mas faz parte da vida, não é? Umas vezes leva-se, outras vezes dá-se. É assim na guerra. Um grande abraço e vemos no próximo Viciado Comenta.